Aqui é um espaço de verdade, profundidade e liberdade. Eu sou Prica Lima e aqui eu compartilho aquilo que pulsa em mim. Reflexões, experiências, dores e curas. Seja muito bem-vinda a esse espaço sagrado. Olá, minha querida. Respira fundo comigo e vamos para o 16º episódio do podcast Voz de Loba. Que hoje o assunto é bem profundo e nós vamos falar daquele lugar onde, na verdade, a gente não quer muito dar uma olhada sobre as nossas feridas. Não daquelas que a gente vê no corpo, mas daquelas que ninguém vê e mesmo assim sangram por dentro. Essas feridas, elas têm nome. É a ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da traição e da humilhação. Feridas que, quando a gente não olha, elas começam a decidir por nós. E quando a gente escolhe olhar com amor, pode ter certeza, elas viram asas. Hoje eu quero te lembrar que o que te machucou não define quem você é, mas pode revelar a força que você tem. Eu sou uma pessoa que já trabalhei muito as minhas feridas emocionais. Teve um momento da minha vida onde eu tive uma virada de chave. O universo me levou para um lugar onde eu fiquei sozinha. Eu não tinha amigos, eu só trabalhava, um lugar muito, foi um momento assim muito doloroso para mim. Pode-se dizer que eu estava no subsolo do submundo. Mas enfim, lá eu pude entrar em contato com as minhas dores e as minhas feridas. E eu comecei ali um processo de autoconhecimento bem profundo, para que eu pudesse me limpar e me curar de todas essas sombras que me impediam de ser feliz, de ser alegre, de ter uma vida próspera e tranquila. Então, toda ferida emocional começa de algum ponto da nossa história. Às vezes, lá na infância, como é o caso dos estudos da Lise Bourbon. Ela fala que as nossas feridas, ela mapeia essas feridas e o desenvolvimento delas até os 7 anos, na primeira infância. Mas também elas podem aparecer no dia a dia, com gente que a gente mais confia. Ou às vezes num silêncio que deveria ter sido um abraço, não é mesmo? E é assim que a gente começa a se abandonar, porque é mais fácil a gente se afastar da própria dor do que encará-la. Ninguém quer de fato encarar a própria dor, porque dói para um caramba. Mas enquanto a gente a gente continua a negar isso, mais potência, mais força ela vai tendo. E o que eu quero te dizer é que o amor próprio, ele não nasce quando tá tudo bem. Ele nasce de fato quando a gente decide se colocar de pé, mesmo quando ninguém está segurando a nossa mão. É difícil, é doloroso, é árduo, pode ser até demorado, mas enquanto a gente de fato não olha para si, olha no espelho, ressignifica as coisas que aconteceram, a gente não se livra disso. Porque ressignificar não é apagar o que aconteceu, é mudar o lugar que isso ocupa dentro da gente. É olhar para a ferida e dizer que ela não manda mais em você. Tem toda uma forma, uma técnica, uma história por trás de cada ferida, mas aos poucos você vai podendo se aprofundar. Eu gosto de pensar em alguém que um dia se feriu e se afastou. Como uma loba. Imagina uma loba que um dia se feriu e se afastou da alcateia. Ela foi lamber as próprias feridas sozinhas, achando que ia se proteger. Mas no silêncio da floresta, ela descobriu que não precisava esperar ficar curada para voltar. Então ela voltou, ainda com cicatrizes, mas voltou mais forte, mais sábia e mais inteira. Essa é uma metáfora de uma ferida que virou marca e uma marca que virou história. E a história é aquilo que a gente escolhe contar. Então agora eu quero que você feche os olhos comigo, se você puder, e pense. Deixe intuitivamente as respostas virem de uma forma bem natural. O que ainda dói e você evita olhar?
Quando foi que você se abandonou para não perder alguém? Que palavras de amor você gostaria de ouvir agora, da sua própria boca para você mesma? Respire fundo e sinta. Sinta que você está segura, que você pode olhar para isso sem medo, que você pode escolher se acolher. E nesse episódio de hoje, que é sim sobre um assunto bem delicado, eu quero te deixar 3 caminhos, três ações aqui para você começar a olhar para essas feridas de uma forma mais amorosa. Primeiro, escreva uma carta para você. Peça perdão, se perdoe, diga que você fez o que sabia com o que tinha na época e assine com amor. Releia essa carta. Em segundo, você pode escolher um objeto que simbolize essa dor. Segure ele nas suas mãos e crie um novo significado para ele. Transforme-o num lembrete de quem você quer ser agora. Você pode olhar para esse objeto e colocar uma nova intenção nele. E todos os dias pode escolher colocar ele no seu altar ou na sua bolsa, enfim, alguma coisa assim para que você possa olhar para ele com um novo olhar, com seu sentimento, com as suas emoções ressignificadas. E em terceiro lugar, pratique a coragem todos os dias. Não precisa ser gigante. Coragem pode ser dizer não quando antes você dizia sim. Pode ser você escolher descansar. Pode ser falar a verdade, mesmo tremendo. Isso no começo é super normal e natural. Que a gente está entrando num campo que é desconhecido, fazendo algo pela primeira vez. Mas não desista. Porque você não é o que te feriu. Você é quem sobreviveu. Então, quem escolhe todos os dias continuar se amando, mesmo depois da dor, isso é coragem pura. E eu quero te dizer que a sua história não é só sobre feridas, mas é sobre as asas que elas te deram. Então me conta se ressoou, se te fez refletir alguma questão que eu disse aqui. Esse podcast foi rapidinho, só para deixar essa mensagem profunda para você. Te convidar para seguir lá no meu Instagram, no @terapia do feminino. Dizer que a terapia voltou com força total. As vagas já estão abertas para as sessões individuais. Se você acha que seria importante trabalhar suas feridas emocionais, ressignificar tudo isso, trabalhar sua criança interior, a cura daquilo que é mais sagrado em você. Compartilhe esse episódio com uma mulher que você ama, porque a nossa cura também acontece em Alcateia. Então, até o próximo episódio, um grande beijo e até a semana que vem.